Olá, eu sou Noêmia, eu sou terapeuta existencial e hoje eu queria trazer uma reflexão sobre a coerência da vida, né? Sobre a lógica, sobre o quanto a nossa vida ela é coerente, né? Se a gente fizer uma análise de toda a história, de tudo que a gente viveu na vida, e a gente lembrar das várias escolhas que a gente teve que fazer durante a vida, né? Eu sei que talvez muitas escolhas elas tenham sido motivadas por algum medo, né? Muitas vezes é o medo da falta, tem também um medo do abandono, o medo do julgamento. Mas mesmo que muitas dessas escolhas tenham sido baseadas em algum medo, a gente pode ver que os resultados sempre foram muito coerentes, né? Porque toda escolha tem suas consequências, né? E os resultados que a gente obtém de cada escolha depende muito da maneira que a gente se dedica. Então, a gente não tem resultados que são completamente desproporcionais e incoerentes com o que a gente vive, né. Então, lembrando que a gente vem para essa vida, já com um propósito de aprender, de evoluir, né, então começa pelo nosso nascimento. Então a gente já nasce na família que a gente precisa nascer, né. Na análise existencial, a gente fala que a primeira função dos nossos pais é bugar a gente, é bugar, é trazer, exacerbar aquela dor que a gente precisa viver para a gente aprender aquilo que a gente se propôs a aprender. Então é nos primeiros anos da nossa vida, né, que é o primeiro setênio, que é quando é formado o ego, é formada a nossa personalidade. Ali a gente tem contato com as pessoas e as situações necessárias para a gente criar as experiências que a gente precisa para aprender aquilo que a gente veio aprender, né? E assim como somos presenteados com essas pessoas, com essas situações, nós também trazemos os nossos talentos, né? As coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente naturalmente se envolve e gosta de fazer. Então, por isso, quando tem alguma coisa que a gente tem uma vontade de fazer uma entrega, de ter um servir que é genuíno, uma vontade, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, a gente deve fazer. Porque se essa vontade brotou, é porque existe alguém precisando desse servir, né? E eu não falo nem só com relação a pessoas que trabalham diretamente com pessoas, né, que aí fica fácil, né, essa compreensão. Mas mesmo quem trabalha com materiais, com coisas, né, se a gente for pensar em toda a tecnologia que a gente tem hoje, que está impactando tanto as nossas vidas, né, então desde Nikola Tesla, desde o advento da eletricidade na nossa vida, quantas pessoas, quantas descobertas, quanta coisa não foi necessária para que hoje a gente tenha tudo que a gente tem, né? Toda a tecnologia que a gente tem. Então, pensar que existe uma coerência e que tudo o que acontece tem um sentido e tem um sentido maior. Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar que se a gente consegue entrar em ressonância com essa vibração daquilo que a gente tem vontade de fazer, então a gente pode fazer com que a nossa vida seja mais leve, né? Muitas vezes a gente é treinado ou a gente aprende que se não está difícil está errado, né? Se está fácil não está certo. Então a gente fica buscando, a gente sempre está lutando, sempre precisa ser árduo. E não, quando a gente entra na ressonância da coerência do nosso propósito de existir, então aquilo que a gente verdadeiramente tem vontade de entregar e de servir, aquilo naturalmente faz sentido e os resultados são coerentes, né? E eu falo resultados não só
não só financeiros, que são importantes também, né? Mas os resultados que a gente busca são também de tranquilidade, de paz, de alegria genuína de viver. Então, essa reflexão é para a gente conseguir olhar para toda a história da nossa vida, ver o quanto as escolhas que a gente fez trouxeram resultados coerentes e de que maneira a gente viveu o que precisava viver em cada momento da vida para que hoje a gente tenha tantas ferramentas que a gente consegue fazer uma entrega dentro de várias vivências que a gente fez. E a gente se permitir, sim, querer entrar nessa, em frequência com a sincronicidade da vida, né? Lembrando que os resultados, eles são sempre coerentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, alguém que ganha um prêmio muito grande, ganha, sei lá, uma mega sena, e aquela quantidade de dinheiro não é coerente com a frequência, com o que a pessoa pensa ou vive naquele momento, normalmente aquele dinheiro desaparece. Então, as coisas que são coerentes, elas são permanentes, e a gente viver a nossa coerência é a gente viver a nossa verdade. E é muito importante que cada vez mais pessoas vivam essa verdade, estejam em coerência com essa sincronicidade da própria vida, daquilo que veio realizar aqui, né? Quanto mais pessoas estiverem vivendo essa entrega da, do propósito que vieram realizar, esse servir, né? Porque o que eu faço de bom para para o outro, que faz bem para todo mundo, para o mundo, que faz bem para mim mesma, né? Então, quanto mais pessoas estiverem vivendo essa verdade, o mundo ele vai ser um lugar mais tranquilo, um lugar melhor para todos, né? Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje no sentido de que existe uma coerência. Se a gente parar para pensar na nossa vida, tudo o que aconteceu foi coerente, né? Existia algo que a gente precisava viver em tudo que a gente viveu e em decorrência das escolhas que a gente fez, né? Então é isso, obrigada. Obrigada por ficar até aqui junto com nessa minha reflexão. E até a próxima.